Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada fascinante, de volta ao início de tudo. Já pararam para pensar em como o nosso universo, o nosso mundo e até nós mesmos viemos a existir? A pergunta sobre a origem de tudo é uma das mais antigas e profundas que a humanidade já se fez. Existem inúmeras respostas, desde mitos antigos a teorias científicas complexas. Vamos explorar algumas das mais conhecidas. Para começar, vamos falar da ciência. A teoria mais aceita hoje é a do Big Bang. Imaginem só, há cerca de 13,8 mil milhões de anos. Todo o universo estava concentrado num ponto incrivelmente pequeno, denso e quente. Então, de repente, esse ponto expandiu-se de forma explosiva. Esse não foi um bang no espaço, mas sim a expansão do próprio espaço. Nos primeiros instantes, o universo era uma sopa superquente de partículas. À medida que se expandia e arrefecia, as partículas começaram a juntar-se, formando os primeiros átomos, principalmente hidrogênio e hélio. Milhões de anos depois, a gravidade começou a fazer o seu trabalho. Puxou essas nuvens de gás para formar as primeiras estrelas e galáxias. Dentro dessas estrelas, através de um processo chamado fusão nuclear, elementos mais pesados foram criados, como o carbono, o oxigênio e o ferro, que são essenciais para a vida como a conhecemos. Quando essas estrelas massivas chegavam ao fim da sua vida, explodiam em supernovas, espalhando esses elementos pelo universo. Foi a partir desses restos de estrelas que o nosso sistema solar se formou há cerca de 4,6 mil milhões de anos. Uma nuvem de gás e poeira começou a colapsar sob a sua própria gravidade. A maior parte do material concentrou-se no centro, formando o nosso Sol. O resto do material achatou-se num disco. E foi nesse disco que os planetas, incluindo a nossa querida Terra, se formaram através da junção de pequenas partículas. No início, a Terra era uma bola de rocha derretida, mas com o tempo, arrefeceu, formou uma crosta. E a água, provavelmente trazida por cometas e asteroides, formou os oceanos. E foi nesses oceanos que, de alguma forma, a vida começou. Mas a ciência não é a única forma de olhar para a criação. Todas as culturas ao redor do mundo têm as suas próprias histórias, os seus mitos de criação. Por exemplo, na mitologia grega antiga, no início existia apenas o caos. Do caos surgiram as primeiras divindades, como Gaia, a Terra, e Urano, o céu. A sua união deu origem aos titãs, e a partir daí, a toda a complexa linhagem de deuses e heróis. Outra narrativa muito conhecida é a do livro do Gênesis, na tradição judaico-cristã. Conta que Deus criou o mundo em 6 dias. No primeiro dia, criou a luz e separou-a da escuridão. Nos dias seguintes, criou o céu, a terra, os mares, as plantas, o sol, a lua, as estrelas, os animais marinhos, as aves e os animais terrestres. E no 6º dia, criou a humanidade à sua imagem e semelhança. E no 7º dia, descansou. Na mitologia nórdica, antes de tudo havia um vazio chamado Ginnungagap, ladeado por um mundo de fogo, Muspelheim, e um mundo de gelo, Niflheim. O encontro do calor e do gelo deu origem ao gigante Ymir, a primeira criatura viva do corpo de Ymir. Os deuses Odin e os seus irmãos criaram o mundo. O seu sangue formou os oceanos, a sua carne a terra, os seus ossos as montanhas, e o seu crânio o céu. O que é incrível é que, apesar das suas diferenças, muitas destas histórias partilham temas comuns: a passagem do caos para a ordem, a separação de elementos como o céu e a terra, e a criação da vida e da humanidade, como o clímax da criação. Estas narrativas não pretendiam ser explicações científicas, mas sim dar sentido ao mundo e ao nosso lugar nele. Então, temos a visão científica, que nos dá como detalhado e baseado em evidências. E temos as visões mitológicas e religiosas, que nos oferecem um porquê, um propósito e um significado. São duas lentes diferentes para observar
o mesmo mistério impressionante. Seja qual for a perspectiva que mais ressoa convosco, uma coisa é certa: a história da criação do nosso mundo, a história mais épica de todas. Obrigado por nos acompanharem nesta viagem incrível. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like, partilhar e subscrever o canal para mais conteúdos como este. Até próxima.